Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Plínio Rocha, seja muito bem-vindo ao nosso curso da aprovação. Galera, é com muito prazer que a partir de agora iremos discutir, iremos tratar e gabaritar justamente a parte do Código de Ética e Integridade dos Correios. É muito bom contar com a sua presença aqui. Muito obrigado pela confiança e vamos nessa na jornada da nossa aprovação. Turma, olha só que interessante. Em um primeiro momento, eu preciso, por favor, que você compreenda qual é a finalidade, qual é o objetivo de um código de ética. Justamente como o próprio nome sugere, a ideia, a finalidade é essencialmente direcionar os empregados e empregadas dos Correios, principalmente, para a adoção de quê? De condutas compatíveis com as missões, com os valores, com os objetivos dessa grande e importante empresa pública. Beleza? Professor Plínio, e na minha prova, como é que será a abordagem? Turma, IBFC, principalmente nessa disciplina, terá uma abordagem muito direta, muito objetiva, ok? De modo que é algo essencial, é algo fundamental você ler na íntegra, todo o Código de Ética e Integridade. Professor, mas vamos lá. Qual é a finalidade do nosso curso? Turma, nós vamos indicar ponto a ponto, iremos indicar especificamente quais são os termos, quais são as análises que você, futura empregada dos Correios, deverá fazer justamente buscando a sua aprovação. E aí, está preparado e preparada? Então vamos nessa. Minha gente, olha só que interessante. Em um primeiro momento, como já esperado, nós temos o quê? Questões introdutórias envolvendo o nosso código de ética. E aí, antes de tratar especificamente de quê? Dos termos que nós temos aqui, eu tenho que lembrar para vocês que, no caso dos Correios, nós estamos diante de uma empresa pública federal. Olha só que interessante, turma. No caso dos Correios, nós temos aí, turma, uma empresa pública federal. Ou seja, uma empresa pública que tem um vínculo com a União. Professor, mas vamos lá. O que é que isso significa? Significa que, justamente, os Correios, eles integram, fazem parte da administração pública indireta da União. Perfeito? Ok? Isso é importante porque muitas coisas que nós iremos tratar aqui, muitas coisas, elas são decorrentes exatamente dessa posição dos Correios no âmbito da administração pública, ok? Então, Correios, empresa pública da União ou empresa pública federal, integrante da administração pública indireta da União. Professor, e agora? E agora vamos, na verdade, mergulhar no texto do nosso Código de Ética. E aí, galera, o que acontece? Olha só, conforme eu falei no início agora da nossa abordagem, o Código de Ética, aqui, já no seu artigo 1º e de forma correta, ele indica justamente a finalidade. Ele indica justamente a serventia desse código. Então, vamos lá, turma. Olha só que interessante, minha gente. Aqui, expressamente, ele visa o quê? A prevenção de desvios éticos de conduta e a consecução de quê? De seus objetivos organizacionais. Então, observem, por favor, que aqui nós temos expressamente duas finalidades específicas. Primeira finalidade, evitar o que, turma? Evitar, prevenir desvio de ética de conduta, até porque lembrem sempre que nós estamos o quê? No âmbito da administração pública e, sendo empresa pública, sendo integrante da administração pública federal, ok? Eu preciso ter uma conduta compatível, por exemplo, com os princípios da administração pública, com as boas práticas da administração pública. Então, a primeira finalidade do nosso Código de Ética, olha só, envolve, olha só que termo importante, justamente uma palavra, uma ideia de prevenção. Prevenir o quê? Esses desvios éticos de conduta. E além disso, olha só, consecução dos seus objetivos organizacionais. Professor, por quê? Qual é a lógica disso? Muito simples. Minha gente, se eu, empregado público dos Correios, adoto uma conduta ética, adoto uma postura ética, não é? Eu estou o quê? Contribuindo diretamente para que essa empresa pública federal alcance os seus objetivos,
alcance as suas metas organizacionais. Perfeito, minha gente? Tranquilo? Então, na prova, objetivamente, se a banca examinadora ela fizer uma referência à prevenção, justamente de que desses desvios de conduta, item o quê? Item corretíssimo. Beleza, minha gente? Show de bola? E além disso, olha só, não paramos por aí. Temos aqui o destaque para a promoção de quê? Da disseminação da identidade corporativa e de orientações sobre os compromissos de agir, sempre de acordo com os princípios fundados na legislação e na ética, em todas as relações e sobre as sanções consequentes do descumprimento desses dispositivos. Turma, nesse trecho final do artigo 1º, nós temos informações importantíssimas. Vamos lá? Nós acabamos de estudar que a primeira finalidade do código envolve o quê? Uma finalidade preventiva, uma atuação preventiva. Leia-se, evitar que algum integrante dos Correios, algum integrante, pratique algum desvio de conduta. Isso é fato, isso aqui está em evidência. Só que, além da questão preventiva, corretamente, o Código de Ética também, ele nos apresenta, turma, diríamos, uma parte repressiva. Professor, como assim uma parte repressiva? Ele estabelece também as sanções, ou seja, as penalidades, caso algum integrante dos Correios, caso algum integrante venha o quê? A descumprir o que está no Código de Ética. Perfeito? Então, conduta preventiva e também a conduta repressiva. Leia-se em qual sentido, professor? No sentido de penalizar, punir administrativamente se houver algum descumprimento. Tranquilo? E aí, minha gente, um detalhe importante, algo que é sutil, algo que eventualmente pode passar despercebido, mas é muito importante, é isso aqui, em todas as relações. Destaquem isso, por favor. Em todas as relações, eu, por exemplo, empregado público dos Correios, devo aplicar o Código de Ética, devo ter uma conduta ética. Professor, mas espera lá, como assim? Em todas as relações. Turma, na verdade, essa legislação, e até mesmo não teria sentido, ela ser aplicada, não é, tão somente às relações, não é, internas. Ela vai muito além, essa legislação vai muito além. Leia-se, turma, leia-se, minha gente. Na sua, por exemplo, quem atua no atendimento em uma agência dos Correios. Não é? Lá, o carteiro, o advogado, o atendente comercial, enfim, quem presta algum tipo de serviço para os Correios deve manter uma postura ética também, por exemplo, com o público externo. Deve ter uma atuação ética, uma atuação coerente também com o público externo. Então, turma, aqui na prova, a banca examinadora ela vai dizer assim, candidata, de acordo com o Código de Ética e Integridade, a referida legislação deverá ser aplicada tão somente nas relações internas. Errado. Em todas as relações. Tranquilo, minha gente? Perfeito? Então, qual é o nosso objetivo aqui, especificamente? Professor Plínio, eu preciso memorizar o código? Precisa ler muito. Quantas vezes? O máximo que você puder. Mas, pessoal, estudem a legislação fazendo exatamente o que o professor Plínio está colocando aqui. Como? Interpretando, entendendo o sentido das coisas. Tá certo? Porque, inclusive, isso irá facilitar e muito, não é? O entendimento, a compreensão do nosso conteúdo. Beleza, pessoal? Show de bola? Podemos avançar?